seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Gil Varela e hoje a gente está no nosso Papo Iluminado. Hoje a gente está com uma apresentação muito especial, que eu estou muito feliz, que é o Wagner de Assis, roteirista, produtor, diretor e várias outras coisas, né? De vários filmes incríveis, Allan Kardec, A O Menina Nosso Índigo, Lar, A Menina Índigo, qual Amor mais? Amor Assombrado. Assombrado, E roteirista agora? dos filmes da Xuxa, que eu assistia Ih, quando eu era criança, e faz parte da nossa vida de vários lugares que a gente nem lembra, né? Quando você vai, nem sabe, na verdade, quando a gente vai lá ver. E eu tô muito feliz que você tá aqui, muito mesmo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu acho que o nosso papo hoje também vai ser muito legal, muito importante, porque você tem um viés muito espiritual nos seus filmes, né? Pelo menos olhando assim a sua trajetória, Absolutamente. vai cada vez mais caminhando para um lugar bem espiritual, né? Sim. E isso vem de você também, né? Não só do trabalho, mas da maneira que você leva a sua vida, eu imagino. Sim. Sim? Sim. Você vai fazer a meditação primeiro ou a gente... Você tá meio assim por causa da tô esperando a meditação, senão eu vou acelerar e aí eu não vou Eu não vou conseguir parar de meditar. falar, tá. Não, então a gente vai fazer a nossa meditação de sempre, pra gente entrar nesse clima, Isso. pra gente trazer esse campo de energia de informação, que no fim das contas esse programa é sobre trazer informação espiritual pra que a gente possa, né, trazer essas aberturas de caminho pra gente, no sentido de lidar com a vida, de trazer conhecimento pra gente ter ferramentas pra lidar com as nossas emoções e questões do dia. Então, por isso que esses convidados vêm aqui maravilhosos pra trazer isso pra gente também. Então, pra isso, vamos colocar a nossa coluna ereta, o nosso peito aberto. A gente vai se movimentar pra se sentir confortável no nosso espaço, onde a gente tá. Movimentar o corpo, se a gente sentir necessidade, para que a gente possa ficar parado por um período, então que a gente se acomode, que a gente possa começar a relaxar o nosso corpo, que a gente possa observar onde estão as nossas tensões e observar os nossos pensamentos, observar as nossas emoções, observar o nosso corpo. E a gente vai inspirar profundo e completamente pelo nariz, expandindo o nosso abdômen, o nosso peito, levando esse ar até o topo da nossa cabeça. E quando chegar lá em cima, a gente vai expirar pela boca, descendo todo esse ar, como se um balde caísse lá do topo e fosse descendo, relaxando o nosso corpo. Então a gente vai inspirar. E soltar esse ar completamente. Uma vez mais. Pode fazer barulho de relaxamento. Uma última vez. E a gente vai observar o nosso ambiente ao nosso redor. Observar a temperatura do ar. Observar a nossa inspiração. O ar que entra, o caminho que ele percorre. O ar que sai. E eu me contento desse lugar de observar aquilo que eu tô pensando, sem julgar, sem questionar. E nessa observação, mesmo que eu questione, eu observo. Mesmo que eu julgue, eu observo. Não existe certo, não existe errado. Existe somente a presença da observação. E eu solto esse controle, vou relaxando o meu corpo, soltando essa tensão que a gente vai acumulando ao longo do dia, essa preocupação que não existe na observação.
Eu vou trazendo essa energia cada vez mais para o centro do meu peito. Essa energia que eu vou colocando para fora, ela vai sendo recolhida. Meu coração vai me recebendo, me acolhendo. Eu vou colocando a minha observação no centro do meu peito, sentindo esse emanar de acolhimento, de amor. Esse amor que eu busco fora, mas que está sempre dentro. E eu vou agora permitir com que esse amor ele vá se expandindo, como uma luz rosa, em formato circular, que vai se expandindo, tomando todo o meu peito, todos os meus órgãos, células, sendo levado para todo o meu corpo, sentindo essa energia de amor percorrer por todas as minhas células, até que essa energia vai tomando forma e se expandindo ainda além do meu corpo, tomando conta de toda a sala, se expandindo por todo o ambiente externo, o prédio, as ruas, o bairro, e percebendo como o meu amor ele é capaz de chegar muito longe. Quanto mais eu emano, mais ele volta. Nessa energia do amor, de conexão com o nosso coração, com a nossa verdade, com a nossa missão, a gente vai pouco a pouco voltando para esse ambiente onde a gente está, voltando a observar o nosso corpo, os ruídos externos, e pouco a pouco a gente vai abrir os nossos olhos quando a gente se sentir preparado e se abrir para essa conversa. Agora sim, bem-vindo. Agora tá bem, né? Hã? Agora tá bem, né? Agora estamos bem e muito feliz, tá bem? Tudo certo? Pós-meditação? Então tá bom. Enfim, eu queria que você fosse muito bem-vindo aqui e saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história, principalmente a sua história com a espiritualidade. E porque você começou, né, sua carreira não 100% voltada para o mundo espiritual, né? Quando que isso começou? Olha, Ju, eu acho que começou antes de eu nascer, né? Provavelmente, né? Mas as escolhas profissionais, elas foram decorrentes de uma formação familiar, de uma formação pessoal, de um interesse inato mesmo sobre o mundo invisível, o mundo que nos cerca, sobre sobre alguns fenômenos que eu vivenciava aos quais eu era cometido de uma certa maneira, e sobre um profundo interesse genuíno, intelectual, de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, etc. A minha primeira escolha profissional, inclusive, foi jornalismo, né? Eu sou formado em jornalismo. Eu fiz esporte na adolescência, joguei futebol oficialmente, né? Disputava campeonato, essas coisas. E cheguei aos profissionais, e quando eu entendi que aquele não seria o meu mundo, eu já estava me formando em jornalismo. E no jornalismo, que eu acho que foi um primeiro movimento o jornalista é meio especialista em generalidades, né? Ele entende de tudo um pouco e não entende de nada ao mesmo tempo. E ele se dedica às pautas, a entender, enfim. Eu acho que era uma forma de abrir a cabeça intelectualmente falando. Sim. E tal.
eu consegui, assim que eu terminei a carreira de futebol, que morreu no início, né, profissionalmente, eu voltei para o Brasil e apareceu uma oportunidade de emprego na TV Globo, no departamento de comunicação da TV Globo, que era um lugar que serviria durante os 10 anos seguintes como uma grande escola de dramaturgia, de jornalismo, mas também de dramaturgia, de como fazer dramaturgia. Então, foi uma formação profissional paralela, estar ali na TV Globo, trabalhando com os talentos da TV Globo, com os autores, com as histórias, adaptação, com os lançamentos, com a divulgação, com a TV Globo é uma máquina, né, de produção audiovisual. E isso, logo quando começou, eu comecei a ler os roteiros das séries, das novelas, e eu pensando assim, eu gosto de escrever, eu tenho um viés literário, né, não oficialmente, e eu acho que eu posso escrever isso aqui, logo no início. Então Você foi migrando já. Eu fui aos pouquinhos namorando a ideia de ser um autor, roteirista, até que em um determinado momento eu falei, eu vou fazer isso, eu quero parar de contar histórias do mundo real e contar histórias da ficção. Até então, eu já tinha pessoalmente, familiarmente, passado por todo o contato com o movimento espírita. Embora tenha estudado em escola de freira, feito com a primeira comunhão, a gente não frequentava a igreja, não tinha um hábito católico, né, enfim, mas ia ao centro espírita, né, a tia que tinha participado, etc. Então eu era aquela criança que tinha que tomar passe toda segunda-feira, porque era muito inquieta. Eu era aquela criança que acordava de noite dizendo que tinha alguém abraçando, tinha alguém perto de cá, com medo de gente. E você lembra disso? Alguns vislumbres eu lembro de gente me abraçando, ou de gente do meu lado, e eu recentemente contei essa história, vou contar de novo, porque acabei contando. Eu fui cortar o cabelo uma vez, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, e tinham 2 barbeiros mexendo na minha cabeça, pelo espelho. Eu falei, não faz sentido, só um corta cabelo. Claro. E comecei a sentir mal com um dos barbeiros, que não mexia na cabeça com tesoura. E aí eu saquei que aquele cara não era não era desse mundo, e saí correndo do barbeiro, arranquei aquele pano, saí com metade do cabelo cortado, fui para casa da minha tia, que era perto, e a minha tia entendeu e falou, não, senta aqui, vamos fazer uma oração. Ela era espírita. Ela era espírita, né? Eu frequentava o centro espírita e tal. Então a junção dessas duas coisas, assim, passar pela literatura espírita e descobrindo coisas assustadoras para um adolescente, tipo o livro Nosso Lar, coisas assustadoras como Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, isso tudo com muito tenra idade eu estava lendo. A faculdade veio para me oferecer as leituras clássicas, né? Vamos ler os russos, vamos ler os franceses, vamos ler... E aí, logo em seguida, eu comecei a ler os autores ligados ao teatro, ligados à dramaturgia. Então, acho que juntou isso tudo ali ao longo dos anos 90 e deu esse caldo aqui, né? Que, enfim, é alguém que direciona as suas escolhas profissionais de uma certa maneira para assuntos que entenda que sejam relevantes. Eu posso estar completamente equivocado, podem não ser relevantes. Mas eles são relevantes. Assim, faça o que você gosta, né? Conte a história que você gostaria de contar. Não conta a história que você não domina. Sim. Você tá uma verdade, né? Que você está sendo inverídico com você, né? Sim. E eu sou muito apaixonada eu acho isso muito legal que você falou, porque eu acho que a vida ela vai trazendo esses passos, né? Pra gente ir se encontrando aonde, né? Você precisa da teoria, você precisa da técnica para você fazer o que você faz hoje, junto com aquilo que você também passou na infância e foi estudando, né? E você é um compilado disso e sua obra de... Eu sou artista também, sou pintora. E eu acho que a gente precisa dessas duas ferramentas sempre, né? Unir o céu e a terra pra gente poder estar no centro expressando isso, né? E eu gosto muito de uma
cena do filme Allan Kardec que me marcou muito, e eu repito ela muito, tanto que te entrevistar hoje pra mim é muito simbólico, porque eu gosto muito dos seus filmes. Obrigado. Muito antes de saber, assim, né, de te conhecer, saber que você era amigo da Elo e tudo mais. E eu sempre falava isso nos meus cursos desse trecho do Allan Kardec, que me marcou muito, que eu acredito muito que na criatividade, na nossa vida, quando a gente tá tendo uma ideia e a gente precisa pôr ela em prática, né, ela vem desse lugar de você ter as ferramentas, de você ter a estrutura passada e presente pra pôr aquilo em prática, né, o seu filme, a minha arte e tal. E me marca muito aquela cena que Allan Kardec tá meio na dúvida ainda se ele vai fazer os estudos e não vai. E aí eu não lembro agora se é um espírito que fala pra ele e fala assim, cara, a ideia tá aí e alguém vai fazer. Ou você faz, ou a gente arranja outro, você não é tão especial assim, né? É o espírito da verdade, né? Que diz pra ele, né? A missão tá proposta, você pode dizer não. E na verdade sabe-se, inclusive, que outros estavam prontos e combinados para realizar a tarefa, né? Era uma opção dele dizer não, e ele disse sim, né? Sim. Essa cena, assim, eu tenho ela na minha cabeça, sabe? Eu acho ela muito marcante, porque eu acho que a vida é sobre isso, assim. A gente tem muitas ideias o tempo todo e a gente precisa se abrir para fazer, né? A gente tem as ferramentas Se pra permitir, fazer. né? Sim, exato. E uma outra coisa que eu queria muito te perguntar, eu também vi uma vez, acho que foi no filme Nosso Lar, eu não sei se foi você que falou, mas eu tava vendo uma entrevista sobre o Nosso Lar, e aí vocês estavam falando, acho que era uma coletiva ou algo assim, que vocês estavam falando sobre as mágicas que aconteceram durante as gravações. Não tiveram Sim, várias? sim. Tem alguma assim que você lembra que você queria contar? Ju, tem duas respostas para essa pergunta. A primeira resposta é: o que mais mágico acontece num set de cinema é a câmera ligar. Porque você está recriando realidades. E isso é fascinante. É fascinante ver o Kardec mesmo na pele do Leonardo Medeiros. E isso não tem preço, assim. É fantástico. Ao mesmo tempo, claro que tem todo o entorno, tem todas as questões de bastidores. Então, nesse tipo de filme, as sincronicidades que acontecem, todo mundo já vai achar que é coisa de espírito, né? Ah, os espíritos estão fazendo. O subtexto disso é: nós estamos muito protegidos, nós somos muito especiais, nós somos muito amparados. E não é verdade. O fato é que, quando a gente lida com esse tema, você tem que saber tomar os cuidados necessários para poder lidar com esse tema, certo? Como quando você vai fazer a sua pintura, a sua arte, se você não tomar os cuidados necessários, não flui, não acontece. Isso serve para qualquer pessoa em qualquer mecanismo de trabalho, qualquer atividade em grupo. Se você se reunir com um grupo e fizer uma mentalização, o grupo vai funcionar melhor. É quase científico isso. Sim. Só que nos filmes que lidam com essas questões, eu falei assim: adoraria que entrassem umas borboletas junto da maca. Aí a produção: mas a gente não tem como entrar borboleta. Falei: não tem problema, a gente eventualmente coloca umas borboletas em efeitos visuais. Nossa, vou colocar. Quer que anote que precisa de borboletas? Eu falei: não precisa disso, gente. Eu só dei uma ideia. E não é que uma borboleta saiu voando e entrou junto com eles e foi para a tela de cinema. Então, é claro que essas coisas acontecem, todo mundo vai dizer assim: uau, que incrível, foi um espírito amigo que botou uma borboleta ali. Pode ter sido, sim, mas isso não faz com que nós estejamos ali fazendo algo que não seja estritamente profissional, que não esteja lidando com os talentos das pessoas, independente das relações que elas tenham com religião, com doutrina espírita, com nada. Então eu digo assim: é um filme como outro qualquer, mas o tema não é como outro qualquer. Porque o tema mexe com o inconsciente, mexe com o invisível. Recentemente filmando... Depois eu conto do Ninguém, mas filmando o Nosso Lar 2, por exemplo, a gente estava filmando uma sequência no Umbral e tinham, sei lá, 40 figurantes vestidos com roupas de umbral. E a assessora, a assistente de direção veio correndo até mim e falou assim: Wagner, tem alguma coisa errada com uma figurante ali. Falei: por quê? Porque eu acho que ela tá incorporada. Aí
Aí, assim, cadê? Aí eu olhei, tinha uma mulher no canto, perto do outro lado da locação, com a mão pra trás. Falei, ih, pronto. E ela quer falar contigo. Eita, e Ué, aí? vou lá conversar. Eu vi que ela tinha um espírito presente, né? A senhora veio aqui pra ajudar ou pra atrapalhar? Ela não respondeu nada. Se a senhora veio pra ajudar, pode ficar enquanto precisar, mas a gente tá trabalhando. Se a senhora veio pra atrapalhar, a senhora não pode ficar e eu vou pedir pra senhora ir embora. Eu nem sabia se era mulher ou homem, mas a mulher tava lá. Aí eu me afastei, dei as costas, com todo respeito, e vim embora. E alguns segundos depois, a moça voltou à consciência, absolutamente envergonhada, constrangidíssima. Eu falei, não, gente, tá tudo certo. Você sabe o que estava acontecendo Saber o ali, que você né? tá lidando num filme como esse faz sentido. Claro. Então é uma combinação de magia e realidade. Tem esse jogo da arte e indústria, né? Então é fantástico, sensacional, mas é um outro filme, como um filme como Mas outro é um qualquer. trabalho, né? Mas é um Assim, trabalho. sim. Aí teve um dia que eu falei assim, isso é verdade. Eu já tinha recebido uma vez uma orientação espiritual para sempre comer uma fruta ou beber uma água quando eu estivesse produzindo criativamente. Não sei se você já recebeu essa orientação, mas eu lhe dou essa orientação, porque é muito bacana. A fruta não, a água sim. Mas a fruta como prana, né? Como energia. A fruta E aí, não. às vezes, eu elegia maçã, elegia banana e tal. E aí eu cheguei um dia no set de filmagem e falei assim, uma vez me orientaram para comer uma maçã todo dia, principalmente quando eu fosse fazer algum trabalho que fosse muito energético, etc. Mas existe um termo em inglês que é an apple a day keeps the doctor away. Sim. Então isso é uma sabedoria milenar. Toda a equipe ouviu e o estoque de maçãs acabou. E o pessoal do catering precisou comprar muito mais maçã e todo dia eu via alguém comendo maçã. Falei, bom, pelo menos deu certo, A né? mensagem chegou, né? Chegou, assim, vá saber. Então tem essas sincronicidades que são doces de contar, né? Mas eu não posso ficar afirmando que isso seja porque estamos num lugar especial, etc, etc, entende? Sim. Mas é bacana. Eu acho que o mundo espiritual, ele tá influenciando o tempo todo, né? E eu acho que nesses espaços em que o mundo espiritual, ele tá sendo revelado na Terra, ele fica mais nítido. Interessa aos espíritos desses tipos de filme? Provavelmente. Interessa aos espíritos que a gente conte a história do ninguém é de ninguém, de um relacionamento tóxico visto do ponto de vista espiritual? Para os espíritos que querem ajudar a acabar com os relacionamentos tóxicos? Sim. Para os espíritos que querem manter a possibilidade de existirem violências domésticas de ambos os lados, etc., que o ciúme prevaleça? Não. Então, você resolve fazer um trabalho social. Você quer ajudar um monte de gente. Quem não quer que você ajude essas pessoas vai querer te atrapalhar. Quem quer que você ajude essas pessoas vai querer te ajudar. E onde é que você sintoniza é a brincadeira, né? Brincadeira é modo de dizer, né? O jogo é onde é que você se encontra nessa situação toda. Total. Em filmes com essa temática, isso acaba sendo evidente porque a gente estava falando da temática. O meu exercício aqui é desconstruir a ideia de que somos especiais porque estamos fazendo esse filme. Não é verdade. Sim. Né? Talvez sejamos os mais endividados, os mais necessitados, etc. Né? Tem um ditado que diz assim, quem mais precisa do espiritismo é o espírita, porque é o mais endividado. Total. Então ele precisa de uma doutrina muito, muito perfeita para tirar ele do limbo em que ele se encontra, né? Assim, o que é ser espírita hoje? As pessoas fazem julgamentos como espíritas e se autodeclaram espíritas quando elas não entenderam nada. Ou seja, fazer julgamento e condenar não é uma atitude espiritual, nem é uma atitude condizente com o que é a doutrina que o Kardec codificou. Sim. A própria doutrina nem é do Kardec. E em todas as religiões, né, no fim das contas, não só no espiritismo. Né? Por que ninguém fala em nome do espiritismo? Porque a doutrina, o conhecimento é espiritual. Muito mais do que espiritismo, a gente precisa de espiritualidade. Sim. Mas o conhecimento é espiritual. O conhecimento é espiritual de quem professa a Kabbalah, de quem professa o hinduísmo, o judaísmo, e daí por diante. Assim, o que o espiritismo te ensina, isso eu acho fascinante, isso é ininterrupto porque a gente está sempre aprendendo, é colocar óculos para tentar enxergar o mundo dessa maneira. Isso é fascinante, Ju, porque é quase como tipo abre uma outra dimensão. Precisa nem ser médium, só começar a entender. Famílias que brigam,
estão se reencontrando. Tem questões do passado. Sim. Né? Poltergeist na casa do fulano. É algum médium que tem muito ectoplasma que precisa ser direcionado. E daí por diante, ou seja, telepatia, uma forma de mediunidade. Eu tenho medo de espírito. Por quê? Se o espírito somos nós sem o corpo. Né? Vai ter medo do vivo e do morto, dá no mesmo. Sim. Eu não tenho mesmo, enfim. E já vi, cansei de ver e já participei de reuniões, inclusive de reuniões de materialização, que são as grandes reuniões hoje em dia que vão voltar a acontecer, eu acredito. É? Acredito porque com moralidade e ética, essas reuniões vão servir muito à ciência. E a ciência vai se apropriar da ciência da ectoplasmia. Hoje em dia, poucas pessoas, né? Existem muitos médios, mas eles estão ainda num sentido escondidos, porque é muito fácil você pegar um médium, colocá-lo numa ribalta, num altar, reverenciá-lo e dizer que ele tem poder. E quando ele é só mecanismo. E eu acho que a gente tá vivendo essa era também desses gurus, né? Que a gente tá vendo quanto a mediunidade, ela é... Uma Wagner Borges, que também é aqui do canal, ele sempre fala que ela é anímica, todo mundo tem, né? E eu acho que quando você olha e fala, ele é médium, ele é superior, ele é evoluído e tal. Eu até tive uma pessoa que se denominava mestre e tal por muito tempo, eu achava ela, assim, muito elevada e evoluída e tal. E eu tava conversando com meu irmão, eu falei, cara, é muito doido, porque eu achei muitas coisas abusivas na relação, né, de mestre e discípulo, ao mesmo tempo que o poder dela, de fato, era muito impressionante, né? E realmente de muitas mudanças na vida e tal. E ao mesmo tempo que você fica meio nessa questão de abuso, de tipo, quero continuar tendo todo esse acesso a esse poder dessa pessoa, ao mesmo tempo que minha moral e ética, né, me tira dali, como vários gurus que tem aí, né? E aí a gente tava chegando nisso. Não, na verdade é anímico. Essa pessoa, assim como um corredor, um jogador de futebol treinou muito, trabalhou muito, ele conseguiu chegar num nível de futebol maravilhoso. E uma pessoa da espiritualidade também pode chegar em níveis espirituais incríveis e não ter desenvolvido a ética, de repente, pra tá ali, né? A pergunta é o que você vai fazer com isso, né? Exato. Kardec, professor Rivai, você vai desenvolver o seu talento de pesquisador, de estudioso, para poder desenvolver essa didática? Essa é a pergunta. O que você vai fazer com o seu talento, né? Exato. Você vai enterrar na terra e devolver igual, você vai multiplicar por 5 e te devolver, vai correr o risco, né? E seguir adiante. O que falta, no final das contas, é evolução para você ser ético e moral. Então, hoje eu vejo que é importantíssimo que a ciência, através da metaciência, da paraciência, ou seja, não a ciência tradicional clássica, que essa tem o seu lugar garantido e importante da evolução da humanidade, mas que a ciência, como um estudo de conhecimento em geral, os cientistas possam olhar para esse ambiente espiritual e trazer para esse ambiente espiritual metodologia, didatismo, entendimento e capacidade de ensinar, de propagar corretamente. Quantos e quantos você vê que são médiums, que exercem suas mediunidades com poder abusivo, em quaisquer que sejam as doutrinas religiosas, tem mediunidade explícita. Para mim, voltando aos óculos, colocar aqueles óculos espirituais é entender isso. Então, entender isso significa de onde vem, como é que é, as consequências e para onde vai. Sim. Esse filme que a gente vai falar em seguida é sobre isso. É sobre um olhar da relação tóxica. O nosso lar já é uma proposta, diz assim, e se existisse um mundo assim, se a vida continua depois da vida, se somos os mesmos que a vida... No final das contas, você vai esbarrar lá nos pilares da doutrina espírita, você vai esbarrar lá em coisas que existem desde que o mundo é mundo e que foram codificadas didaticamente, né? O cara criou um códex do negócio por um professor francês, e que existiam no mundo, nos Estados Unidos, através das irmãs Fox e de tantas médiuns que anos antes estavam eclodindo movimentos de mesas girantes em toda a América, e que explodiu em todos os outros médiuns na Europa, Zapia Paladino, enfim, Aksakoff, estudioso, Charles Richer, William Crookes, sei lá. E que isso tudo migra para o Brasil, né, no início do século XX, né? E ao migrar para o Brasil, vira um caldo cultural de um país que é
basicamente formado pela opressão de forças que vieram aqui para tomar o território, pela opressão religiosa que essas forças quiseram, e aí ele se desdobra num país pontilhado de espiritualidade à força da dor, né? Porque você ia trazendo os povos europeus, ia trazendo os povos africanos e sai algo que é muito atípico, que é o Brasil. Muito atípico. E ao ser atípico, a gente produz ao longo do século XX, agora no século XXI, literatura que ninguém tem. Ninguém tem a literatura do Chico. Ninguém tem a literatura da Zíbia Gasparetto, do Divaldo. Ninguém tem essa literatura. E o que a gente faz com isso? E por que você acha, assim, espiritualmente, que isso aconteceu? Existem teorias, e aí eu não tenho um achismo muito Definido. coerente. Eu acho que assim, nem tenho capacidade para avaliar isso tudo, mas entendo que isso tudo vir para o lado de cá. Tem um livro sobre isso do Chico, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Me perdoe que eu troquei. Que dá ao Brasil um protagonismo no desenvolvimento espiritual da humanidade. É um livro importante, muito criticado, um livro às vezes controverso. Tem coisas ali que você fala assim, isso aqui não faz sentido, mas não faz sentido olhando pelo nosso sentido. Às vezes faça sentido pelos outros sentidos. Talvez exista uma potência no país, nesse país ao sul do Cruzeiro, né? Embaixo do Cruzeiro do Sul, por conta dessa miscigenação, por conta desse ecumenismo, e que a gente ainda tem que descobrir. E por conta de todo esse conhecimento que está acontecendo aqui. Talvez mais uma ou duas gerações, nossos filhos, nossos netos, consigam colher o fruto de uma sociedade que também é uma sociedade em expiação e provas. Também é uma sociedade evoluída do ponto de vista de amor ao próximo, de respeito completo, de sororidade, enfim... A gente está vindo de uma crise absurda em relação a isso. Absurda, né? Sim. De uma desumanidade que tomou todos nós de surpresa. Ué, nós somos assim... E eu fico pensando assim, nossa, os mentores espirituais veem a gente assim e tem uma paciência monstro tem mesmo. com a gente, mas nós somos assim. Então talvez as feridas vieram à tona, foram abertas, e aí curar as feridas com esse conhecimento espiritual, conhecimento que congrega, que não diferencia. Eu lembro muito de uma coisa que o Leon Denis... Aliás, o Leon Denis era um dos que estava pronto para assumir o lugar do Kardec, né? Isso foi dito depois. Mas o Leon Denis tem uma frase que ele diz assim, o espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Porque ele desconstrói os dogmas, ele desconstrói os mitos e ele te empresta razão para você preencher a sua fé, que é imponderável. Então talvez o Brasil tenha um bom papel para se reconstruir primeiro. E para depois ser exemplo mundial, a gente agora vai precisar se reconstruir. E utilizar dessa sabedoria, né? Que eu acho que é isso que você tá falando. De falar, tá bom, a gente tem tudo isso, agora vamos usar, né, a ética. Primeiro para nossa reconstrução, para nossa ressignificação do que seja uma sociedade, porque a gente viu que ainda precisa, né? Uma sociedade tá doentinha, né? Bem dodói. Tá dodói, né? Mas, assim, de novo, os óculos e as ferramentas estão à nossa disposição. Então, de outra forma, eu também tenho um olhar positivo, Ju. Eu também acho que talvez em nenhum outro lugar do mundo a gente tenha tanta conexão espiritual. Sabe, assim, eu vejo o país conectado por várias bolinhas de luz. Bolinhas... O Brasil, você disse. O Brasil. Eu vejo o nosso país assim. E essas bolinhas de luz não são instituições, são pessoas. São grupos, são conglomerados, são centros de ajuda. Sabe aquela coisa, o brasileiro ajuda o brasileiro? Sim. E existe, eu acho, aqui no Brasil, um poder falar sobre. Existe uma abertura sobre esses temas, né? Eu morei na Espanha com quase 7 anos e era muito engraçado
porque eu sempre tive muita afinidade com espiritualidade, sempre gostei, sempre foi um tema. E uma coisa que eu falo, sempre gostei de falar, desde pequena também tinha várias experiências e tal. E morar na Espanha foi muito difícil, principalmente, assim, dentro das empresas, como esse tema era tratado. Uhum. E é muito engraçado, a Espanha, né, é muito católica, ali é muito forte o cristianismo e tal. E, assim, coisa de gente louca. E, assim, não se fala desse assunto, se tem raiva, né, a queima às bruxas, a Inquisição, enfim, tudo isso deixou muitos rastros. Então, e é muito curioso, porque, né, Allan Kardec e tal, o francês veio tudo de lá. E chegou aqui, e lá mesmo, na Europa, em geral, existe um preconceito muito grande com tudo isso. As pessoas não conhecem o Kardec na França. Os muito franceses não louco conhecem o isso. Kardec. Os americanos não conhecem as irmãs Fox. Os ingleses não conhecem a Katie King. E isso talvez... Aí eu tenho algumas teorias históricas, né? Muita guerra, muito sofrimento, muita dor, muito charlatanismo, muita incapacidade de tocar com moralidade, com ética, os assuntos espirituais, criaram esse caldo de desconfiança, né? É um lugar que reprimia movimentos espirituais queimando, como você bem falou. Sabe? De controle, por queimando medo, e destruindo. Né? Tá aí a história dos cátaros, né? Que tá lá arraigada na Espanha. Sei lá, a Noite de São Bartolomeu. Tantas histórias que a gente podia ler. Não vou nem levantar para não criar lembranças aqui. Mas é um lugar que sofreu durante muitos e muitos séculos. Talvez, nesse sentido, tanto o Brasil como os países da África, do continente africano, talvez tenha uma função a ser descoberta ainda. Talvez a Índia também tenha uma função a ser descoberta ainda. Mas esses lugares têm que se reencontrar, né? E ao se reencontrarem, para que talvez a sintonia, o diapasão seja o mesmo, né? O Brasil ainda tem débitos muito grandes com países africanos, débitos decorrentes dos movimentos de escravidão. E esses débitos têm que ser resolvidos de alguma maneira espiritualmente. Sim. O Brasil tem débitos enormes com seus povos originários, com os povos indígenas. Nossa, isso me tocou muito, porque eu moro em terreno indígena e eu gosto muito da cultura e tal. E eu fiz uma entrevista com uma pessoa que escreve muito sobre... que escreveu um livro sobre a aldeia lá onde eu moro e tal. E aí uma pessoa comentou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela falou assim, o Brasil ele vai avançar quando a gente realmente assumir essas dívidas e reparar isso. E assumir a nossa história. Porque chegaram os portugueses, invadiram, mudaram tudo. Nós somos raízes, né, desses portugueses, desses indígenas. Nós somos também isso. E de repente a gente renegou tudo isso, toda a nossa história, e diz que o Brasil tem 500 anos. Não, o Brasil não tem 500 anos, ele tem muito mais história, muito mais cultura. E olhar o passado e julgar e condenar o passado é uma covardia, né, Ju? Os jesuítas são maldosos, são isso e aquilo. Não, calma, não é assim também. Né? Tudo tem um movimento. As duas partes, né? Tem um movimento espiritual. Quem pode ter sido... Quem foi jesuíta numa vida foi membro de uma etnia da outra. Quem foi membro de uma etnia da outra pode ter sido jesuíta na outra. A gente não sabe. Né? A gente não sabe se o espírito que veio encarnado num navio negreiro, sofreu horrores e desencarnou aqui, como ele reencarnou e onde ele estava. Então, eu adoro olhar para trás e pensar assim, a gente não sabe de nada. Sim. A nossa vida é uma novela... que o hoje é só o capítulo de hoje. A gente não sabe os últimos 50 capítulos, os últimos 70 capítulos. Sim. E isso nos permite, de uma certa maneira, desconstruir. Se a gente olhar dessa forma, a gente assume os erros, perdoa os erros, se perdoa e ressignifica. Sim. Não fazer isso é perder uma chance. Exato, é isso que eu penso, assim, eu acho que a vida, ela tá aqui pra ser transformada, pra você se transformar, se elevar, se esculpir, né, se melhorar. E eu acho que muitas vezes a gente vê na vida, nas pessoas ao redor, tipo, a vida é isso, e se incomodar nisso, né? E aí eu falo, bom, pra mim, pelo menos a vida, se você não tá se esculpindo, se melhorando, se evoluindo, né, não faz sentido. A vida já deixou de ser só isso há muito tempo, né? Exato. Desde que o menino lá de Pedro Leopoldo começou a botar no papel coisas sobre uma cidade espiritual que paira sobre o Rio de Janeiro e sobre outras cidades espirituais, assim, desde que
desde que o Cristo volta do seu martírio e diz eu tô aqui e divide o tempo, né? Desde que Francisco de Assis dispõe do amor para todas as pessoas, ilumina a montanha. E aí a gente pode ficar aqui a tarde inteira listando. Não dá para entender a vida só como um movimento biológico temporário e rápido. Sim. Porque isso Aí a gente vai lá nos espíritos desencarnados e começa a ver um nível de desprezo, de desumanidade, e como é que isso reverbera no mundo atual. Olhando do ponto de vista positivo, a gente vê que existe um movimento muito forte no mundo espiritual hoje de renovação. Sim. Aparentemente, pelas informações, né, dos canais, estamos literalmente num século de mudança de vibração de planeta. E quem não estiver nessa mudança de vibração não volta. Sim. Triste para quem não voltar. E responsabilidade para quem tiver o direito de voltar. Porque para se regenerar, para renascer de novo, gerar novamente, você tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não vai rolar. Não dá para dar uma enganada, né? Furar a fila, né? A isso, a se transformar. Então né? eu entendo que as novas gerações, acho que daí nasce, por exemplo, um filme como A Menina Índigo. Né? Um filme que eu fiz que é para falar de como essas novas gerações estão chegando. Tem novas gerações, tem espíritos chegando ainda muito dolorosos, muito doloridos, muito sofridos, muito necessitados, ainda recobrando guerras e problemas e o século XX, o século XVIII, XIX, enfim. A escravidão acabou em 1888. O Brasil virou uma república em 1889. É recentíssimo. Exatamente, assim, dá 2 vidas. 2 vidas, assim. Os movimentos de proteção aos indígenas e aos povos originários, que tiveram, eventualmente, na figura do Marechal Rondon, de uma certa maneira, um protetor, né? E eu conheço a história do Rondon, porque eu já escrevi uma minissérie sobre a vida dele. Que legal. Eles foram sendo dizimados politicamente e morrendo. Então agora que renascem esses movimentos. E assim, e ainda existe muita morte. E olha olha o que acabou de acontecer nos territórios Yanomamis, né? Não, lá perto de casa também. Então, ou seja, que nem sai, nem se coloca no ponto de vista de administrador da coisa toda. E olha os pontos gerais e onde então existem muitos movimentos de renovação, acredito. Existem muitos movimentos ainda de expurgo, de dor, de sofrimento. É muito ruim falar de dor e sofrimento com a distância que a gente acaba falando, sem sentir, sem ter a compaixão, sem ter a empatia. Mas, de uma certa maneira, às vezes você tem que olhar assim. Os movimentos humanitários, né? Assim, o mundo está passando por um grande movimento de transmigração de povos, etc. E que, sei lá se... O que o movimento capitalista vai precisar fazer para acolher todo esse movimento mundial. Sim. E no fim, Nossa, a gente tá falando de capitalismo, viu, gente? Tá longe. Onde a gente chegou. Mas eu acho que no mundo espiritual também, quando você fala de sofrimento, de dor, existe um lugar neutro de também enxergar a dor, o sofrimento, como uma transformação, um lugar de uma oportunidade dessa lapidação, que era o que a gente estava falando, né? Ju, essa é a frase mais difícil de dizer, né? A dor é o remédio amargo, né? Esse é o paradigma, um dos paradigmas mais difíceis de dizer. Porque quando você diz isso, parece que você não está sentindo pelo outro, não está sentindo com o outro. Parece que falta compaixão, né? Mas não é verdade. Então, assim, vou passar contigo pelo remédio amargo, vou tomar contigo de certa maneira, vou tentar amenizar o amargo do remédio. É uma maneira de entender que dor é processo evolutivo, sofrimento é processo evolutivo, por mais que muitos céticos, filósofos digam que isso é uma balela, que isso é uma besteira e etc., eles, obviamente, têm todo o direito de dizerem isso do ponto de vista existencialista, mas eles também estão passando por um sofrimento em relação a isso, que é a ausência de fé, a ausência da capacidade de acreditar no ser humano, da possibilidade de pensar, vai dar certo. E eu tenho certeza absoluta, tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que vai dar certo. Sim. O meu exercício bacana é dizer, mas como é que esse troço vai dar certo? Cadê os movimentos que... talvez eu só tenha a resposta para minha jornada. Eu gostaria que desse certo, como é que eu posso colaborar? Eu posso colaborar sim. E talvez seja isso que seja ser um espírita.
se transforma, tenta fazer o melhor por você mesmo, vence as tuas imperfeições e para de querer mudar o mundo, né? Para de querer julgar o mundo, para de querer condenar Muda o você mundo. primeiro, Pô, né? seja você a mudança que você gostaria para o mundo. Isso é uma frase do Gandhi, né? Sim. E pronto, assim. Para de dizer que o fulano tá errado, que o Beltrano tá errado, que isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Você não conhece a vida da pessoa. E Você não sabe de onde aquele espírito veio. E uma coisa, a gente vê o raso, né? E às vezes a profundidade de uma pessoa, o que ela sente, o que tá vivendo ali dentro, ninguém acessa. É claro que nós estamos num movimento um movimento de muita aproximação pela comunicação instantânea, e esse movimento ainda é um movimento educativo pra gente, né? Então a gente entrou no momento mais infantil da história, né? Usar as redes sociais para julgar, condenar, etc. Sim. Talvez daqui a alguns anos esses mesmos mecanismos continuem servindo para o que já servem em alguns momentos, que é montar grupos de trabalho, montar grupos de oração, fazer uma meditação para poder encontrar pessoas em casa. Talvez isso seja cada vez mais preeminente, né? É o ônus e o bônus de tudo, né? Tal da dualidade que a gente vive. Mas às vezes também eu acho isso, que eu sempre acredito que dentro da dualidade, dentro desses dois opostos, existe outra dualidade aqui e outra dualidade aqui, eu já mergulhei nesse mundo de multiverso aí, já nem tem mais dualidade pra mim, Ju. Pra mim já é a pluralidade do metaverso, eu já nem sei mais pra onde que a gente se mexe. Isso é interessantíssimo. Dava para fazer filme sobre isso, né? Mas eu acho que a gente cada vez mais vai estar sendo instado por movimentos que vão fazer a gente repensar de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Sim. Seja contato com espíritos extraplanetários, o que eu não tenho a menor dúvida que eles estão muito presentes no planeta atualmente, no Brasil também, nos países mais afetados pela pandemia. Eu sei que vieram muitos espíritos que vieram ajudar de outros planetas. Da constelação de Alcíone, né? Das constelações do Cocheiro, de Aldebaran. Esses lugares que tem planetas evoluídos mandaram espíritos para cá. Encarnados ou não? Eu não sei se alguns estão se preparando para encarnar, mas muito especificamente para controlar o descontrole espiritual e energético que foi agora nos últimos anos de pandemia, de toda essa confusão desses últimos 20, 30 anos. Uhum. Eu lembro muito que em meados dos anos 90, nas reuniões mediúnicas, eu participo disso desde muitos anos atrás, sei lá, os espíritos mentores diziam assim: vocês têm que ter muita concentração, os tempos são tempos em que vão exigir de vocês muita fé, muita certeza, muito amor ao próximo e etc. Aí a gente pensava assim, é tragédia, né? É tsunami, vai cair um meteoro, vai dar ruim em geral, né? Ou seja, sobrevivência, né? E o que eles estavam dizendo era: nós estamos reencarnando espíritos que precisam de ajuda. Nós estamos montando uma sociedade que corre um risco enorme de se convulsionar. Era isso que eles estavam dizendo. Hoje é fácil de olhar para trás e dizer assim: caramba, olha o século XX. Só o século XX. Quando não teve guerra no século XX, eu tô para descobrir um mês. Um ano sem guerra no mundo no século XX, se algum historiador conseguir me dizer, em que os 200 países do mundo não estiveram em guerra durante um ano no século XX. Eu tenho muita dúvida se existiu. Uhum. Então, enquanto você está se destruindo, produzindo violência, produzindo dor, produzindo sementes podres de suas atitudes, as colheitas vão se multiplicar. O que você faz com esse povo todo que está morrendo? Você tem que reencarnar essa galera. Senão você vai mandar eles embora do planeta, que é o que está acontecendo também. Uhum. Mas está acontecendo depois de outras chances. Sim. Aí você reencarna esse pessoal ali depois da segunda metade do século XX. Anos 50, anos 60, anos 70. Vai trazendo as turmas, vai voltando o pessoal. Todo mundo meio bélico, todo mundo muito louco, todo mundo buscando uma vida hedonista, um prazer imediato, e ninguém nem aí pra vida, uma desumanidade enorme, no meio de um monte de gente que quer um mundo melhor, que quer paz no coração, que quer ajudar o próximo, com os índigos, com os cristais, etc. Olha o caldo que ia sair disso. Não tinha a menor dúvida que ia sair isso.
Aí, no meio dessa história toda, eles dizem assim, tá tão estranho ainda que é preciso uma pandemia. Porque é óbvio que a pandemia não foi uma coisa fortuita, né? A pandemia, como foi a pandemia do século XX, ela é temporária, acontece, faz parte da vida do planeta. Então, voltar a ter um movimento, quase um momento de guerra, né, pandêmico, como é que você se lida? Como é que você lida? Ei, humanidade, como é que você lida com isso? E aí, e agora? E aí agora a gente vai começar a entender os resultados disso. Então, as suas próprias obras artísticas, as pessoas que lidam com expressões do espírito humano, ou os especialistas, os antropólogos, os sociólogos, eles... Agora é hora de mergulhar e olhar para a sociedade. Os psicoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras. A gente tem que olhar e ver que sociedade emergiu dessa guerra pela qual a gente passou e ainda passa, né? E eu acho que olhar para dentro, olhar para o sutil, para as emoções, olhar para aquilo que tá invisível, né? E não só tanto pro visível. O reflexo do invisível no visível e vice-versa, né? Sim, sim. E me fala uma coisa, Wagner, uma coisa que eu achei interessante, vocês escolheram a data de lançamento do filme Ninguém é de Ninguém, agora 20 de abril, né? Sim. Por causa do eclipse ou foi uma sincronia bonita do universo? Absoluta sincronia, Elô pode dizer, enfim, eu respeito, não sou um especialista, não tenho nem lugar de fala sobre astrologia, mas entendo que energias correm o tempo todo e adoro, mas eu não sei nem meu ascendente, pra você ter uma ideia. Que signo você é? Eu sou peixes, isso eu sei, que eu sou do dia 18 de março. O último, como é que fala, os últimos 10 dias? Qual é o termo que fala dos últimos? O último decanato. Isso eu já aprendi também. Eu não sabia disso. Mas que eu acho que isso quer dizer nada, mas assim, é muito... Eu acho que o signo seguinte, você tem algo do signo seguinte, não é isso? Que seria Áries. Talvez, não sei como é que é Áries, mas assim, devo ter. Mas o que eu quero dizer é que eu descobri essa história de um mega eclipse agora no dia de abril, tipo, semana passada. Eu falei, que bom momento pra gente provocar uma chacoalhada nos casais, nos homens e nas mulheres que ainda sofrem da doença do ciúme. E como é que foi, assim, esse filme? Como é que começou? De onde é que surgiu? É da Zíbia também? É da Zíbia. É um dos livros mais vendidos da Zíbia, psicografado pelo Lúcius, né? Ou canalizado, enfim, tá no mesmo. Lúcius é um espírito Lúcius é um amigo dela, eu vou dizer um amor da vida da Zíbia, um espírito que tá com ela aí provavelmente há mais de 2000 anos, certamente. E ele tinha uma proposta literária com ela, e enfim, eles escreveram muitos livros bacanas. Esse, talvez, a gente estava direcionando com a Sony Pictures, que é a coprodutora e distribuidora do filme. A gente tinha feito o Kardec junto, a biografia do Kardec, e a gente estava direcionando filmar um outro livro da Zíbia, que eu gostava muito, era um livro que é O Advogado de Deus. Fala de justiça, né? Falava sobre um outro olhar de justiça, etc. E aí, em algum momento, a Vanessa Gasparetto, que é a neta da Zíbia, que toma conta dos direitos autorais, perguntou se a gente conhecia. Aí a Elô falou que conhecia o Ninguém de Ninguém. E a gente começou a ponderar essa possibilidade de fazer o Ninguém de Ninguém primeiro, porque o tema seria mais importante. E assim, elas estavam completamente certas, porque o filme se transformou em algo extremamente relevante e atual. O livro foi lançado em 2002 e a história no livro se passa em 1952. Ainda é atual. Ciúme no casamento, relacionamento tóxico, que é uma palavra mais possessividade, obsessão. Isso tudo do olhar espiritual é uma forma de ressignificar, de ajudar, talvez, né? E aí a gente partiu para fazer esse filme e aí quando a sintonia começa é muito bacana. O primeiro tratamento do roteiro já nasceu muito bacana, muito poderoso. E aí a gente ia percebendo assim, nossa, tem tanta potência nessa história. Ela fala por si só. Depois eu fiquei sabendo que o livro era baseado em fatos reais. E eu comecei a ficar pensando, onde estão essas pessoas?
É óbvio que essas pessoas estão espalhadas em milhares e milhares de casas brasileiras. Mas onde estão esses 4? A Gabriela, o Roberto, a Gioconda e o Renato? O que aconteceu com eles? Né? E num desejo muito sincero de que eles pudessem ter passado por aquelas dores que já eram dores de vidas passadas. A Zíbia, a literatura do Lúcio e da Zíbia é uma literatura que contextualiza muito bem. Ele não te diz que aconteceu alguma coisa agora e sem dizer aconteceu agora porque aconteceu aquilo antes. Uma explicação que a gente busca, ela né? tem esse aspecto, no bom sentido, esse aspecto folhetinesco que transgride a própria vida. Então, quando você vai ler Esmeralda, que é um romance de uma cigana apaixonadíssima por um nobre que é apaixonadíssimo por ela, que é o Carlos, eles também tiveram questões de outras vidas. O Advogado de Deus tem questões de outras vidas. Laços Eternos, que é um outro best-seller que a gente adoraria poder filmar um dia, absolutamente contextualizado em diferentes etapas da existência. Eu acho isso tão transgressor, tão bacana de ser contado, né? E que isso acabou gerando um filme potente. A gente filmou há 15 meses, né? Fez 18 meses, tá fazendo 18 meses, que é um prazo bem bacana entre filmar e entregar um filme. Carol Castro, Danton Mello, Paloma Bernardi e o Rocco Pitanga, que são os principais. Ainda tem participação do Stepan Essessian, da Gleice Damasceno, do Charles Miara, da Renata Castro Barbosa, enfim. A gente conseguiu colocar no filme uma proposta que vamos olhar as questões do ciúme, do relacionamento tóxico, da possessividade, da obsessão espiritual. Vamos olhar isso com os óculos espirituais. E isso é novo para esse tema. É verdade, com certeza. Espero que você goste de ver o filme. Eu tô muito curiosa, eu quero muito ir assistir. Eu já queria, na verdade, quando eu fui assistir há um tempo atrás o Nada é Por Acaso. Sim. Tava tendo o trailer já do Ninguém é de Ninguém. O teaser, isso. Eu já tava, eu quero assistir. Confesso que o tema me gerou, meu Deus, o que vai vir? Gatilhos, né? Gatilho, isso a gente assim, gente, dá gatilho, mas passa. Uhum. Tem a explicação pro gatilho. Passa, né? E ameniza. E você toma um passe na sala de cinema. Deve tomar, porque eu acho que... eu vejo que a experiência de ver um filme no cinema hoje, ela mudou. Uhum. Então, ela precisa ser uma experiência quase sensorial. E aí sim é bacana dizer que quando você está falando sobre espiritualidade, não tem por que os espíritos não se aproximarem e produzirem reflexões e de repente fazerem, sei lá eu o quê. Eu tenho uma história, durante o Nosso Lar, 13 anos atrás, alguns meses depois do lançamento do filme, a Federação Espírita Brasileira publicou uma psicografia que contava o seguinte: enquanto os encarnados viam os filmes nas telas de cinema, a espiritualidade montou tendas de cinema no mundo espiritual concomitante. Uhum. E mostrou a história do Dr. André Luiz para milhões e milhões de desencarnados. Mostrou o filme de vocês lá? Caraca, olha, eu tô inteira arrepiada, uau. Eu achei incrível, falei, podia contar a bilheteria, né? Pelo menos o número de bilheteria. Mas não devolvem dinheiro, não reverte? Não precisa nem pagar ingresso, mas podia contar de número de espectador, né? De espectador, né? Mas isso é bem bacana, porque aí eu comecei a entender que isso é importante da gente dizer. Uhum. Por mais que a gente esteja fazendo um filme profissional como outro qualquer, e que qualquer pessoa pode fazer... né? Tem muito ator e atriz que fala comigo assim: eu sou espírita, me contrata. Mas você é bom? Exato. Né? Será que serve pro... Está na Terra ainda, será que serve pro papel, né? Ou seja, ser espírita não é prerrogativa para nada, né? Para nada. Então, por mais que seja isso, como isso reverbera na sala de cinema é muito interessante. E aí a gente sempre fala assim: eu vou te pedir isso. Acabou de ver o filme, grava pra mim como é que são suas impressões. Pega o celular. Vídeo. Galera, pega o celular e grava. Porque é genuíno, essa emoção. Sim. Ela é quase bruta, sabe? Tem gente que sai da sala de cinema meio zonzo. Grava, marca a gente lá na rede social, que a gente quer replicar isso. Sim. Porque isso é o mais bacana. Sim. É pra entender como é que essa história ela chega nas pessoas, não só pela narrativa
da comunicação, da mensagem, que já é forte. Se a história é boa e for bem contada, isso já vai ser forte. Mas como é que isso chega espiritualmente nas pessoas? É emoção, né? Como? Assim, a gente fez uma exibição de uma sessão debate aqui em São Paulo semana passada e foi uma linda catarse. Todo mundo chorou muito, assim, né? Catarse, assim, as pessoas muito mexidas e positivamente. Não é um olhar triste, não é um olhar duro, é um olhar de caramba, dias melhores virão. Tô te dando um spoiler. Dias melhores virão, entendeu? Então, tô precisando desse spoiler aí. Então, assim, a gente gostou muito de estar colocando esse filme nesse momento. Foi uma inversão muito positiva. E é engraçado, porque eu acho que quando a gente faz uma coisa do coração, conectada com a nossa verdade, conectada com a nossa essência, a potência disso ela é muito maior, né? E quando eu assisti o filme, o trailer, na verdade, eu nem sabia que era da Elo, nem sabia que era seu, não sabia nada. Eu só vi o trailer. Tem que dizer que a Elo, gente, é a diretora de projetos nacionais da Sony Pictures, que, enfim, é amiga da Juco, nos conectou e com quem a gente tá fazendo trabalhos incríveis já há bastante tempo. E tá aqui do lado, né, E tá aqui Elo? nos bastidores, podia dar um né? oi aqui pra depois gente. No final ela vai dar um oi. E a Elo também que trouxe a Michelle, né, Elo, que a gente falou da Elo. A Elo tá famosa aqui no canal já. Daqui a pouco a Elo vai vir aqui vai dar entrevista também. E eu lembro que quando eu vi o trailer, me deu gatilho. E eu falei, gente, eu tô passando por uma situação que eu sabia que eu ia ter que enfrentar, né? E quando eu vi esse trailer, eu falei, meu Deus, eu acho que quando eu ver esse filme, tipo, vai ser a hora que eu vou ter que enfrentar essa questão. E curiosamente, tá sendo exatamente por agora essa questão que eu vou ter que enfrentar. E é quando vai lançar. E aí eu falei, como é doido, né? Que uma coisa que a gente faz pra nós, né? Pra vocês, pro trabalho de vocês, uma verdade de vocês, o como ela toca outras pessoas num lugar certeiro. Manifestação artística, quando é genuína, né? Quando tem pedaços de você, ela repercute, né? E ela vira parte da história de outras pessoas. Isso é incontrolável, viu? É incontrolável pra mim, imensurável. E, ao mesmo tempo, eu procuro não pensar tanto nisso. Eu procuro não entender, porque é imponderável, Ju. Assim, o que o filme Kardec faz com as pessoas? Quando eu recebo os feedbacks, eu recebo muito feedback, eu fico muito feliz, eu fico grato. Mas eu fico grato pelo filme, sabe? Eu me coloco quase como a serviço do filme. O que o Nosso Lar fez, o que o Nosso Lar 2 vai fazer. Eu tento não pensar nisso. O meu propósito é contar bem aquela história. Se a história for potente, ela vai fazer coisas bacanas. Sim. Eu fiz um filme chamado Amor Assombrado, com a Vanessa Gerbelli. É sobre mediunidade, esquizofrenia, loucura, imaginação. Uma escritora que vê os seus personagens, vê amigos imaginários e vê espíritos. Eu gosto muito de investigar esse tema da mediunidade. Tá lá no Netflix. Era um filme que pouca gente tinha visto. Como que chama esse Amor Assombrado. Amor Assombrado. Vanessa Gerbelli, Carolina Lavec. Cada vez mais, quanto mais gente vê, mais gente diz assim, como é que você nunca falou desse filme? Por que você nunca me indicou esse filme? Porque eu sou médium, mas dizem que eu sou louca. Dizem que eu sou isso. E eu não sei se eu tô vendo espírito. Sim, as pessoas conectam. E aí é imensurável, imponderável, imensurável e fascinante ao mesmo tempo, porque é uma carreira sozinha do filme, né? O que o filme faz com as pessoas? Ele vira uma entidade, né? Arte, muito amar. O seu projeto. O que um quadro hoje em dia faz? O que uma música faz? Sim. Né? Então, manifestação artística é isso mesmo. E os artistas que são artistas de verdade e que precisam viver para respirar a arte, né? Tipo, a arte é motivo de viver, e eu acho que vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Eles precisam ter essa generosidade de dizer, agora vai, Boa, né? Agora é você e o mundo, né? Ei, filme, agora é você e o mundo. Então, com a consciência tranquila, cinema tem um aspecto industrial muito potente, que a gente tem que estar ali em cima o tempo todo, fazer divulgação, pedir para as pessoas reproduzirem, falarem, entenderem que a bilheteria do primeiro fim de semana é a bilheteria mais importante, ainda mais filme produzido no Brasil que sofre opressão dos filmes americanos, enfim, né? Super. Isso tudo a gente está fazendo. Mas fazer a pessoa sair de casa
para ir na sala de cinema, viver uma experiência que é cinematográfica, mas que pode ser espiritual também, essa decisão é da pessoa. A gente não vai conseguir, eu não vou conseguir arrastar. E eu acho, assim, em particular, eu sou uma apaixonada por arte e eu acredito que os filmes, todas as artes, elas te imprimem uma energia, um campo de energia, ela tá te trazendo informação, vibração e vai alterar o seu estado vibracional, seja pra bom ou pra ruim, né? Quando a gente vê guerra e tal. Eu tenho muita dificuldade de assistir filmes muito densos no sentido de guerra, morte, uma coisa assim, muito sofrimental. Eu não gosto de ver, não tá certo nem errado, mas eu particularmente não gosto. Então, os seus filmes, os filmes que estão voltados para a espiritualidade, são filmes que me alegram muito, porque eu acho que quando a gente tá o tempo inteiro criando uma realidade individual e coletiva. Então, quando a gente assiste um filme que traz, né, informação espiritual, ou uma moral, ou uma ética, um aprendizado, algo que vai te levar, que é aquilo que a gente estava falando no começo, que é algo que vai te melhorar, limpar, né, karmas passados, te fazer uma pessoa melhor, eu acho que isso me anima no sentido de perspectiva de futuro, sabe? No sentido de que bom que tem essas coisas acontecendo, porque o mundo precisa disso. A gente precisa sair de uma sala de cinema melhor, mais leve. O mundo precisa de histórias felizes, né? Tem uma frase de Nosso Lar que é assim, né? O mundo precisa de histórias felizes. Eu te diria que uma vez me perguntaram assim, você já fez uma impregnação quântica do seu filme? O que é impregnação quântica? Eu fiz essa mesma pergunta, porque... Aí eu falei, não, mas quero fazer, vamos fazer, como é que faz? Não, o seu filme tem que estar preenchido de você. Tem que estar preenchido do ator. Se a verdade está lá, quanticamente ele vai gerar um campo que ele transgride a tela, transcende a tela, melhor dizendo... Meio tipo a cor púrpura, os filmes do Woody Allen, que ele sai da tela e encontra. Mas não é isso. Porque a imagem tem essa potência. Agora, como essa emissão quântica chega no receptor, é uma outra realidade. Porque depende do aspecto vibracional da pessoa. Sim. Depende do campo quântico da pessoa. O match, né? A sintonia. A sintonia. Que é o que você falou. E aí eu falei, mas todo filme gera um campo quântico? Toda produção, toda comunicação, tudo tá o tempo todo nesse caldo quântico em que a gente vive. Até um microfone, uma Você roupa, pensar, você tá produzindo o que espiritualmente se chama de forma-pensamento, mas você tá fazendo uma interferência no campo quântico. Gerar saúde para si mesmo tem a ver com isso. Gerar doença para si mesmo tem a ver com isso. Sim. E aí eu achei muito legal e eu fico hoje em dia pensando assim, vamos impregnar o filme de amor e positividade quanticamente. Tem a menor noção de como faz isso, né? Mas, só a intenção, mas eu acho que exatamente, o momento em que está sendo feito com honestidade, está sendo feito com amor, paixão, eu tenho paixão pelo que eu faço, né? E isso talvez esteja impregnando. Eu acho que é aí que mora o segredo. E aí tem uma outra coisa que a pessoa estava me explicando, esse físico espírita. É um físico espírita. Eu não vou falar porque ele está fazendo essa pesquisa, eu não sei se eu posso falar. Tá bom. É uma pesquisa de campo, de como é que é sobre física quântica e espiritualidade. É espetacular. Nossa, queria muito. Você tem que... Ele vai publicar isso ainda. Tá. Por isso que ele me procurou. Para poder investigar como é que eu fazia a interação quântica com os filmes. Não é a dualidade, não é a mesma forma que é uma comunicação como nós. Por exemplo, eu falo uma frase triste, mas você não está triste, você não recebe ela de forma triste. Sim. Eu falo uma frase feliz, você está feliz, você recebe ela de forma feliz. Que dá potência ao emissor e potência ao receptor. Não é sobre isso. É sobre algo a mais que aí transgride a realidade tal qual nós a conhecemos. E isso existe no dia a dia. Nós podemos impregnar quanticamente células, fótons, sentimentos. Isso eu acho fantástico e acho que a gente vai ver isso acontecer com filmes como esse. Ele gera gatilho? Gera. Mas o gatilho está presente numa história do passado, que pode estar presente numa história do passado, que pode estar presente numa história do passado. Você pode ter um gatilho de 600 anos. E aí, como é que você, de 600 anos, de 6 diferentes gatilhos, como é que você reverbera algo que está tentando te colocar a cura do gatilho?
gera um gatilho com uma solução, né? Gera algo que não é tão pragmático, não é tão causal. É mais dentro daquela coisa das realidades quânticas. Você pode olhar de um jeito, pode olhar de outro jeito. E isso, mecanismos de produção audiovisual hoje têm feito muito isso. Ele tá por exemplo, tem um estudo hoje de como os filmes que... A influência dos vídeos de celular nas crianças. É uma influência quântica. Vicia, né? Você não consegue largar aquele videozinho de 30 segundos. Isso cria um campo quântico de influência maior do que a própria mensagem que está ali no celular. E isso é viciante. Enfim, óculos espirituais para um mundo que a gente ainda tem que descobrir. E, ainda falando do gatilho, assim... O elenco teve gatilho. As profissionais que trabalharam comigo, majoritariamente mulheres, diretora de fotografia, diretora de arte, figurinista, produtora, assistente de direção, platô, mulheres. Eu era o único ali com quase... Um dos poucos homens da equipe, né, principal, e o único homem da equipe principal, na verdade, e o meu lugar de fala ela era só o olhar espiritual. Né? E todas diziam como falar disso era curativo. É muito importante. Eu acredito que as mulheres foram... A gente socialmente, né, vive uma sociedade muito mais patriarcal e a gente foi muito silenciada por muito Esse filme tempo. é sobre machismo estrutural, totalmente. Eu tô muito animada. Até porque, por exemplo, quando você vê uma mulher possuída de ciúmes por um homem e oprimindo ele, agindo com poder sobre ele, ela tá usando uma figura, um modelo machista, um modelo masculino. Não é um modelo feminino de opressão. Sim. Porque os modelos patriarcais, machistas estão presentes, inclusive nas mulheres. Totalmente. Né? Isso já foi dito até em outras mulheres que chegam à direção de empresas e agem como homens. Isso é machismo puro. Eu trabalhei numa empresa, pra você ter uma ideia, na Espanha, a maior empresa de fast fashion do mundo. E eu trabalhava na área de lingerie, criando estampa, num departamento de 40 mulheres, numa empresa de mais de 400, onde das 400, 360 eram mulheres. E era o ambiente mais tóxico e machista que eu já conheci na minha vida. E uma vez eu estava menstruada, passando muito mal, fui na enfermaria e a enfermeira falou: você tá com muito pouco oxigênio no seu sangue, você precisa ir pra casa. Virei pra minha chefe e falei isso. Essa minha chefe virou pra outra chefe e disse que eu tava fazendo corpo mole e que eu tava indo embora por frescura e tal. Minimizando sua questão. E eu falei, meu Deus, tipo assim, ela passa pela mesma coisa, ela provavelmente já passou por algo muito similar. E a maneira, né, de lidar com as questões ali e tal era tão irônico, né? Porque era criatividade, lingerie, estampa, Sim. Só mulheres, né? E a atitude ali dentro era totalmente machista. Extremamente hierárquica e machista, né? Então eu acho que as mulheres vivem muito isso, e hoje eu tenho um trabalho, assim, com o feminino muito grande, da gente voltar pra energia feminina e da gente honrar a energia feminina no sentido da potência que ela é. Ela não é nem maior nem menor do que o masculino. Ela é tão potente quanto, de uma maneira complementar. Ela não é... Posso discordar docemente? Pode. Ela é melhor. Ela é melhor. Mas é que eu acho que... Quem que veio trazer Jesus à Terra? Maria. Que é um espírito que 900 anos antes de Cristo... Está no livro do Miramês, do João Nunes Maia, Maria de Nazaré. 900 anos antes de Jesus nascer, esse espírito se prontifica a dizer: eu vou lá preparar um ambiente para você, eu vou lá emprestar a minha força do feminino para preparar o planeta para você, que é do tamanho de um sol, que tem que entrar num corpo do tamanho da cabeça de uma agulha, como disse o Emmanuel, para você poder chegar. E aí, quem é a força que vem aqui para preparar o espírito mais evoluído que já pisou no planeta? A força feminina. Quem foram as mulheres mais importantes na antiguidade, durante mais de 1000 anos, como potências escondidas ali dentro das cavernas, dentro dos oráculos, as vestais, as síbilas, as sacerdotisas? Essas mulheres foram as potências que viram
o mundo se renovar, os homens se destruírem, mas elas que estavam segurando a energia do mundo. Sim. Né? Então, discordando docemente, mais Sim. potente. É. E talvez seja isso que o mundo esteja precisando. Com certeza. Sem julgamento de peso, de gênero, Exato. mas julgamento, mas avaliação de potência, de força. E de vulnerabilidade, porque aí o que eu acho que a potência feminina traz é a vulnerabilidade do sentir, do intuir e do estar conectado com as suas próprias emoções, porque as emoções, elas são muito fortemente essa guia espiritual nossa. E essas carcaças, que é o que a gente fala que precisa ser lapidado, é essa energia masculina de força, de escudo, de guerra, e que tá muito distante dessa emoção sincera, né? Dessa verdade, que é o Sim. que toca ao outro, que é o que a gente tava falando antes. Por que o Kardec, quase todas as médiums, os médios mais importantes quando adolescente eram mulheres, né? Eu já me fiz essa pergunta também. Algum motivo tem, né? Essa força do feminino, como possível, como Joana d'Arc, né? Assim, como possível conexão, talvez seja muito maior do que o masculino. Sim. Com certeza. A nível de conexão, a nível ainda nem existe, né? Mas como conexão, eu com certeza acredito que o feminino tem essa potência. Mas primeiro, eu acho que a gente tá também muito socialmente contaminado, né, com o patriarcado, e as mulheres estão defendendo muito essa energia masculina, que eu acho que é o que você tava falando agora. Está no filme. Isso é coisa que tá no filme. O personagem da Gioconda, ela exerce... A gente estudou muito, a gente ponderou muito sobre a presença e a influência dessa personagem junto da história, até como deflagradora da bola de neve, né, do caminhão descontrolado descendo a ladeira, que vira o filme em determinado momento por conta desse olhar absolutamente possessivo, patriarcal, desconfiado e totalmente torto, né? Sim. E esse lugar de evolução espiritual, acho que vem muito disso mesmo, né? Dessa nova era aí que todo mundo Provavelmente, fala. né? Assim seja, né? Tomara. Amém. É isso. E é isso, eu amei muito. Obrigado. Amei muito que você veio. Elô tá aqui. Elô, você não quer dar um oi aqui, Elô? Tá com vergonha? Então, marca um dia só pra ela. Um dia eu vou te chamar, Elô, pra você vir aqui. E então, eu tô muito feliz que você veio, muito Obrigado. feliz que você trouxe aí todo o seu conhecimento, toda a sua egrégora, tudo que você trouxe aí. Eu realmente, doido como a vida é, né? Conhecia seus filmes, já te admirava. Essa entrevista que você deu, depois eu lembrei, era a sua mesma, das borboletas lá do nosso lar. Sim. E tudo isso eu tô te falando de coisa de 5, 7, 8 anos atrás. 10, ou seja, 13. 13 anos. Eu era menina quando eu vi esse filme. Eu também. Eu também. Eu era muito criança, sempre amei esse tema, então pra mim é muito doido você estar aqui hoje, né? A Elô ter me apresentado a você e tal. E como a vida é, né? Como ela dá voltas, quanta coisa boa, assim. Nunca diga nunca. Cinemas no dia 20 de abril, gravem os vídeos, contem pra gente. Tem muito filme bacana pela frente. Né? No Nosso Lar 2, né? Nosso Lar 2 é em agosto. Em junho, a gente está disponibilizando pelas plataformas o documentário sobre a vida do Chico Xavier. Que legal. Que é o Chico para Sempre. Fantástica a vida do Chico. Esse nunca saiu? Esse saiu nos cinemas, foi muito pouco visto. Documentário em cinema é dificílimo, né? Mas, enfim, a gente tem certeza que agora no streaming ele vai ter... Ele foi pro YouTube alguma vez? Não, ele vai pro streaming, pro Star Plus. Legal. E ele vai estar acompanhado de uma série de 6 episódios sobre a vida do Chico. Ou seja, tem muito Chico para ainda. Chico é inesgotável esse tema, então a gente tá contando bastante coisa do Chico. A gente quer logo começar a filmar outro livro da Zíbia. A gente quer seguir adiante contando as histórias, né? É isso. Porque o resto as histórias fazem. Esse é o nosso mote lá, tá? Eu sempre tento me colocar à disposição, as redes sociais, isso. Enfim, não tem... Onde o pessoal te acha? Na minha casa, escondidinho, mas digitalmente no Wagner Assis 1111. Porque eu vejo 1111 há muitos anos e eu resolvi me vingar dele. Mas é lugares esdrúxulos que eu vejo 1111. Sério? Meu computador já queimou às 11h11. Eu já paguei no quilo R$11,11. Tem lugar... O que eu falo isso para as pessoas não acreditam. Eu falo, quer ver? Eu vou te provar. Me dá seu celular que eu vou te mandar foto. Toda vez que eu viro 1111, aí a pessoa vai dizer, eu não tô acreditando, cara.
E é engraçadíssimo, né? Enfim. É. Mas agora, quinta-feira, no dia do eclipse, dia 20 de abril, sei lá o que vai acontecer. Mas se acontecer coisa boa na sala de cinema, registra pra gente. Boa. É Wagner Assis 1111 e o Instagram... É o Instagram. Tem a Cinética Filmes Produções, enfim, Twitter e Facebook. É isso. Mas vão no cinema, dia 20 agora de abril, vai ter esse filme, fica no cartaz e tem que ir na primeira semana, é isso? É, se puder ir na primeira semana. Quanto mais gente, mais tempo fica. Essa é a regra. Boa. Então é isso, gente. Amei vocês estarem aqui com a gente até aqui. Eu vou no cinema dia 20, depois a gente se fala e vamos ver aí o que a gente achou, tá bom? E gratidão demais, um beijo, até a próxima.